Paz do Senhor a todos. Domingo iniciaremos um novo trimestre. Desta vez estudaremos a epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Essa epístola é de extrema riqueza teológica e doutrinária. Nelas encontramos doutrinas como eleição, justificação, propiciação, redenção e santificação. A primeira lição tem como tema a epístola aos Romanos. Primeiro, o que é epístola? Você sabe? Você sabia que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístola? Apenas Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Apocalipse não são epístola. Epístola e carta têm um significado muito similar. Eles são textos escritos para ser dirigido a um destinatário. O diferencial básico é que o conteúdo da epístola tem um cunho universal, ou seja, o que Paulo escreveu para a igreja de Roma aplica-se não apenas àquela comunidade, mas a qualquer igreja da atualidade. Ou seja, tem um caráter universal. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são epístolas. E das 21 epístolas, 13 foram escritas por Paulo. O tópico 1 da nossa lição fala sobre autor, local, data e destinatário. Falando sobre a autoria da epístola aos Romanos, nós assembleanos não temos dificuldade em aceitar as autorias dos livros das Sagradas Escrituras conforme conhecemos. Porém, a partir do século XVIII, com a questão do iluminismo, então surgiram as chamadas baixa crítica e alta crítica. De uma forma simples, para que os irmãos entendam, foram questionamentos feitos em relação aos textos da Bíblia. Questionamentos em relação à autoria. Daí vão surgir vários questionamentos sobre a autoria de vários livros da Bíblia. Porém, em relação à epístola de Paulo aos Romanos, existe um consenso entre teólogos e biblicistas de que é Paulo o autor da epístola aos Romanos. Porque no capítulo 1, Paulo se identifica como sendo tal, como sendo ele o autor dessa epístola. Um segundo argumento é a profundidade teológica da epístola. É uma marca pessoal de Paulo, essa profundidade teológica do conhecimento exposto ali no livro de Romanos. Então não há dúvida da autoria de Paulo, Paulo sendo o autor da epístola aos Romanos. O outro ponto importante a ser falado é que na época, devido ao grande índice de analfabetos, era comum usar uma pessoa para escrever uma carta. Essa pessoa chamava-se amanuense, que era um tipo de escrevente. Você ditava e ele escrevia. O apóstolo Paulo usou também amanuense. Não que ele não soubesse escrever, mas por questões de comodidade. Alguns entendem que Paulo sofria com enfermidades e com uma baixa visão, por isso usava um amanuense. Uma pessoa, ele ditava e a pessoa escrevia em seu nome. Para escrever Romano, ele usou o amanuense, chamado Técio, conforme está escrito no próprio livro ali, em Romanos 16 e 22. Eu, Técio, que essa carta escrevi, vos saldo no Senhor. Em relação ao local e data, a igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades. Herodes estava perseguindo os cristãos. E para piorar, no ano 40 depois de Cristo, a Judéia foi assolada por uma fome sem igual.
Paulo, vendo isto, começou a juntar donativos para levar à igreja de Jerusalém. Ele começou a juntar donativos nas igrejas que ele tinha fundado, né? 1 Coríntios 16:1 vai falar sobre isso. Ele vai dizer: agora, quanto à coleta para os santos, vocês podem seguir as orientações que dei às congregações da galáxia. Com dinheiro em mãos, Paulo faz um plano de viagem, né? Depois que ele juntou todos aqueles donativos, ele faz um plano de viagem. Ele pretende ir a Jerusalém para levar os donativos, conforme Romanos 15, e o versículo 30 ao 33 vai falar sobre isso. Mas depois ele deseja ir a Roma, né? Até porque ele era um cidadão romano também. Porém, seu objetivo maior era ir pregar o evangelho no outro continente, lá na Espanha. Uma vez que do lado oriental ele já havia pregado com suas viagens missionárias. Paulo já tinha alcançado aquele continente praticamente todo, não é? Quando Paulo escreveu Romanos, ele estava em Corinto, hospedado na casa de seu amigo Gaio, conforme Romanos 16:23, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, envia-lhe saudações. Então Paulo ali está falando ali do seu amigo Gaio, né? Onde ele estava hospedado ali, quando estava escrevendo, possivelmente, Romanos. Em Corinto, ele permaneceu pelo menos 3 meses ali em Corinto. Ali ele montou seu centro de atividade missionária. Agora, dentro desses episódios, há de se destacar uma serva de Deus chamada Febe. Esta mulher muito ajudou a Paulo. Muitos entendem que ela foi quem levou a epístola aos romanos. Foi ela que, depois que foi escrita, ela levou lá para a igreja dos romanos, né? Agora, eu gostaria só de fazer uma observação aqui em relação à palavra diáconos, no grego, né? Usada por Paulo em referência a Febe. Não é um termo técnico, e significa simplesmente uma serva, uma pessoa que está servindo ali a Paulo. Então, Paulo, ao aplicar este termo a Febe, não diz que ela era uma oficial ordenada da igreja, mas sim que ela era uma serva de Deus, uma pessoa que estava servindo ali. Logo, eu entendo que não há base bíblica para o ofício de diaconisa. Destinatário. Existem 2 tradições sobre a origem da igreja de Roma. A primeira identifica Pedro e Paulo como fundadores, né, daquela igreja. A segunda identifica Pedro como fundador e como o primeiro bispo daquela igreja. Porém, nenhuma das 2 tradições tem sustentação. Vejamos, primeiro em Romanos 1:13 vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, Paulo está falando assim do seu desejo de querer ir ali na igreja dos romanos, mas sempre tenha sido impedido de alguma forma, né? Então, Paulo vai declarar, né, esse impedimento, esse desejo de ir lá. Então, o próprio Paulo se declara estranho à igreja de Roma. E Paulo não manda nenhuma saudação a Pedro. Quando está escrevendo a carta, não existe nenhuma saudação a Pedro. Ora, se Pedro fosse o fundador da igreja, certamente Paulo estaria mandando uma saudação a Pedro, e ele não faz isso. O mais provável é que os judeus e gentios que tinham ido para Jerusalém, não é, no dia de Pentecostes, essa festa anual, que todos convergiam ali para Jerusalém, então essas pessoas tenham se convertido
e na volta a Roma tenha propagado o Evangelho, formando assim a igreja local. Alguns sustentam que a igreja era composta só por judeus, conforme o capítulo 9 ao capítulo 11, que fala sobre alguns rituais judaicos. Já outras passagens contrapõem esse pensamento, indicando que a igreja era composta por gentios. Devemos, por isso, concluir que a igreja em Roma era formada por judeus e gentios, que havia se convertido ao Evangelho. Portanto, são estes os destinatários da Epístola aos Romanos. Ou seja, foram para essas pessoas que Paulo escreveu, judeus e gentios. Vamos falar agora sobre o segundo tópico, que fala sobre forma literária, conteúdo e propósito. A forma literária, o caráter literário de Romano é muito diferente da forma das outras epístolas que Paulo escreveu, tanto do ponto de vista temático como do rigor da estrutura. Muitas tentativas têm sido feitas no sentido de enquadrar a Epístola aos Romanos em uma determinada forma literária da antiguidade, né? Dizendo que é um memorando, uma carta retórica, notas diplomáticas, dentre outras. No livro Introdução ao Novo Testamento, né, Carlson, Morris, que são autores, o livro de 1997 da editora Vida Nova, diz que os romanos, que a Epístola aos Romanos não parece encaixar-se plenamente em nenhum desses gêneros literários contemporâneos, indicando assim que Paulo utilizou diversas convenções literárias de seu tempo. Então, a despeito dessa dificuldade de definição aí do gênero literário para Romanos, podemos observar o uso do gênero de debate, que era popular entre os filósofos, né? Tinha uma classe de filósofos chamados cínicos, e também outra estoicos, né? Que era essa questão do debate. Então chamava-se esse gênero de diatribes, né? Então possivelmente Paulo usou esse gênero literário aí na epístola. Sobre o conteúdo da epístola fala sobre pecaminosidade do homem, né? A pecaminosidade do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai falar que não há um justo sequer, o salário do pecado é a morte, não é? Ele vai falar sobre justificação. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar sobre santificação. Ele vai falar sobre a incredulidade de Israel, obrigações dos cristãos, como os cristãos devem se comportar no ambiente de trabalho, principalmente hoje, onde a corrupção, né, tem imperado no nosso país. Então esse é um ponto importante para a gente estudarmos. Vai falar como o cristão deve se comportar na igreja, com os seus líderes ou com os seus liderados. Vai falar sobre a comunhão entre os irmãos, né? Às vezes a gente vê tanta contenda entre os irmãos, e Paulo vai falar sobre essas questões aí no livro de Romanos. Vai falar sobre a obediência ao governo. Então, e também tem a questão das conclusões, das finalizações de Paulo aí também nesse livro. O propósito de Paulo ter escrito esse livro: não existe um propósito único. Seria fortalecer na fé os cristãos romanos, seria também buscar apoio espiritual e principalmente material a fim de poder fazer missões na Espanha e assim ser sustentado pela igreja de Roma e promover a defesa de seus ensinamentos. Então, existe vários propósitos aí: o fortalecimento da fé, né, o apoio que ele gostaria de ter para fazer missões ali na Espanha, né, aquela igreja ali
de Roma seria muito importante nesse pensamento dele ir à Espanha. Então ele gostaria muito que a igreja ali de Roma o sustentasse, o ajudasse naquela empreitada ali que ele estava tentando fazer. E também promover essa defesa dos seus ensinamentos, né? Sobre o tópico 3, que fala sobre o valor espiritual, então a gente poderia dizer que o valor espiritual é enorme dessa carta, dessa epístola aos Romanos. Vamos nos deparar com temas importantíssimos, que certamente nos ajudarão a sermos melhores, né? A fundamentação doutrinária. A epístola aos Romanos é considerada a mais teológica das epístolas. Nela podemos estudar os temas mais profundos do cristianismo. Então é algo bastante importante, essa fundamentação doutrinária que nós vamos encontrar ali no livro, na epístola aos Romanos. A renovação espiritual, sem dúvida, a leitura e o estudo desse livro nos trará um renovo espiritual muito grande. Permita a Deus que, assim como Martinho Lutero, John Wesley, né, foram homens de Deus que experimentaram aí, que fizeram nome, né, e testemunharam da forte renovação em suas vidas após a leitura de Romanos, foi impactado por essa epístola aos Romanos. Então, prove a Deus que no final desse trimestre possamos assim também testemunhar desse impacto sobre as nossas vidas. Então, que Deus abençoe a todos vocês, né? Curta esse vídeo, compartilhe e nos ajude em oração. Então, fique com Deus, boa aula. Essa síntese aí, apenas uma síntese dessa lição. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.